A madrugada avançava preguiçosa, silenciosa, quando o som estridente da sirene rompeu o descanso da cidade. Dentro do caminhão vermelho que rasgava as ruas, Bruna ajustava o capacete com mãos firmes, tentando controlar a respiração acelerada. Não importava quantos chamados atendesse, cada ocorrência trazia uma carga de adrenalina capaz de estremecer seu corpo inteiro. Ser bombeira não era apenas profissão, era sua essência, o motivo pelo qual acordava todas as manhãs com a sensação de carregar uma missão maior que si mesma. E antes de seguir nessa história, eu já deixo o convite. Se você está acompanhando esse conto aqui no Contos Sáficos, aproveita para se inscrever no canal, curtir, comentar e compartilhar com alguém que também ama narrativas intensas e apaixonantes. Isso ajuda demais a manter esse espaço vivo e cheio de novas histórias para você. O caminhão parou diante de um casarão antigo, agora transformado num espetáculo aterrador de fogo e fumaça. As labaredas se projetavam para fora das janelas, como criaturas vivas devorando tudo ao redor. Os vizinhos estavam aglomerados na rua, alguns chorando, outros tentando ajudar em vão. Foi quando um senhor desesperado gritou que havia alguém preso no segundo andar. Bruna não pensou duas vezes. Sua função era salvar vidas, e era isso que faria. Correu para dentro do prédio em chamas, sentindo a fumaça queimar a garganta. A cada degrau vencido, o ar parecia mais denso, os estalos da madeira mais ameaçadores. O coração pulsava forte, mas sua determinação era ainda maior. No quarto quase tomado pelo fogo, ela a viu. Mirella. De cabelos soltos, a pele brilhando sob a luz alaranjada das chamas, vestindo apenas um robe de seda claro que realçava sua delicadeza. Ela tossia, com lágrimas escorrendo pelos olhos, sem forças para sair dali sozinha. Por favor, me ajuda! Sua voz frágil cortou o caos como um sussurro desesperado. Bruna a envolveu com os braços fortes, protegendo-a com o próprio corpo. O toque foi imediato, urgente, mas havia algo além da necessidade de resgate. Um calor diferente percorreu a pele da bombeira, como se aquele contato fosse capaz de acender um incêndio particular. Guiando Mirella pelo corredor sufocante, Bruna a conduziu com firmeza até a saída. A cada passo, os corpos se chocavam em pequenos gestos de apoio, respirações ofegantes se misturavam, e a proximidade parecia carregar uma intensidade inesperada. Quando finalmente alcançaram a rua, Mirella respirava com dificuldade, mas seus olhos estavam fixos em Bruna. Não havia apenas gratidão, naquele olhar, havia uma admiração silenciosa, quase íntima, que a bombeira percebeu imediatamente. Bruna retirou o capacete, revelando o rosto marcado pelo suor e fuligem. Mirella, ainda trêmula, deixou escapar. Você me salvou. As sirenes diminuíram até o silêncio, o fogo foi controlado pelos companheiros de equipe, e tudo o que restava entre elas era aquele espaço carregado de tensão. O mundo parecia continuar em movimento, mas nenhuma das duas estava realmente atenta a nada além do olhar que trocavam. Bruna, ainda profissional, se aproximou devagar. Você precisa ser examinada, pode estar com fumaça nos pulmões. Mas Mirella negou com a cabeça, sorrindo de forma suave, quase provocativa, apesar da situação. Estou bem, só... não me deixa sozinha. A frase ficou suspensa no ar, como uma promessa. Bruna sentiu algo percorrer seu corpo. Não era apenas dever de bombeira, era uma conexão que nascia ali, em meio ao caos. Horas mais tarde, quando tudo já parecia sob controle, Bruna se aproximou novamente para checar Mirella. A casa estava parcialmente destruída, mas a mulher continuava elegante, com uma postura firme mesmo diante da tragédia. Tem para onde ir esta noite? Perguntou Bruna, tentando manter a formalidade. Mirella arqueou as sobrancelhas, olhando-a de um jeito que fez o tempo quase parar. Acho que não, mas se você quiser ficar um pouco comigo... talvez eu me sinta mais segura. Bruna hesitou. Era contra todas as regras se envolver tão rápido, mas havia algo irresistível na forma como Mirella pronunciava cada palavra, como se estivesse oferecendo muito mais do que apenas companhia.
O silêncio foi preenchido só pelo barulho distante das últimas equipes recolhendo os equipamentos. O coração de Bruna batia rápido, como se o verdadeiro incêndio ainda estivesse queimando, não nas paredes do casarão, mas no espaço estreito que separava seus corpos. Mirella se aproximou mais, tocando de leve a mão da bombeira, um gesto sutil, mas carregado de eletricidade. Bruna sentiu a pele arrepiar, um frio intenso percorrer a espinha em contraste com o calor que ainda emanava do incêndio recém-apagado. "Obrigada de verdade", murmurou Mirella, olhando-a nos olhos. "Ninguém nunca me segurou desse jeito, com tanta força e ao mesmo tempo tanto cuidado." Bruna não conseguiu responder de imediato. Havia uma intensidade naquele instante que ia além das palavras. Apenas retribuiu o olhar, permitindo-se um breve sorriso. O destino havia colocado Mirella em seu caminho naquela noite, e algo dizia que o incêndio fora apenas o começo. O fogo maior, o mais perigoso, estava prestes a nascer, dentro delas. O silêncio da madrugada já havia tomado conta da rua, mas para Bruna o corpo ainda vibrava em alerta. O fogo fora contido, os vizinhos dispersaram e a equipe recolheu os equipamentos, mas em seu peito a sensação de urgência continuava, agora por outro motivo. Mirella, sentada na calçada, ainda segurava a mão da bombeira, como se o toque fosse a última âncora em meio ao caos. Os olhos dela, de um castanho profundo que refletia as luzes azuladas da viatura, tinham algo hipnótico. Bruna sentia como se aquele olhar dissesse mais do que os lábios seriam capazes de pronunciar. Havia algo pulsando ali, algo que ultrapassava qualquer protocolo profissional. "Não quero ir para um hospital. Só quero descansar em paz, por uma noite pelo menos", disse Mirella, a voz rouca, quase um sussurro. Bruna respirou fundo. Tudo dentro dela dizia para manter distância, mas cada gesto de Mirella a puxava para mais perto. Talvez fosse o cansaço, talvez o magnetismo daquelas palavras, mas ela simplesmente assentiu. "Eu posso levá-la até um hotel, se preferir. Ou pode ficar comigo esta noite." Mirella interrompeu com um meio sorriso que parecia esconder segredos. A frase ecoou dentro de Bruna e por alguns segundos ela não encontrou resposta. Não era comum que alguém a deixasse sem palavras, mas ali, diante daquela mulher envolta em mistério, qualquer resistência parecia inútil. Aceitou acompanhá-la. No carro improvisado de um vizinho que ofereceu ajuda, seguiram até um pequeno apartamento de Mirella, a poucas quadras dali. O prédio antigo tinha corredores estreitos e um aroma de lavanda que contrastava com a fuligem ainda impregnada em suas roupas. Ao entrar, Bruna percebeu o espaço decorado com quadros de tons suaves, livros espalhados e velas apagadas sobre a mesa, como se a casa fosse palco constante de pequenas cerimônias íntimas. Mirella retirou o robe chamuscado, revelando por baixo um vestido leve, ainda com marcas da noite. Bruna desviou os olhos, tentando se manter firme, mas a visão da silhueta dela iluminada pela luz fraca do abajur fez o coração da bombeira acelerar. "Posso oferecer um banho quente", disse Mirella, andando devagar até a cozinha. "E talvez uma taça de vinho. Acho que merecemos, não acha?" Bruna apenas riu de leve, um som curto que denunciava o quanto estava desconcertada. "Acho que sim." A água correu pelo chuveiro, o vapor tomou conta do banheiro, e Mirella entrou primeiro. Bruna esperou na sala, observando os detalhes da casa. Mas não demorou muito até ouvir a voz dela ecoando pelo corredor. "Você pode vir também, se quiser. Afinal, você enfrentou o mesmo fogo que eu." O convite era claro, direto. Bruna respirou fundo, retirou a jaqueta pesada de bombeira e caminhou para o banheiro. Ao abrir a porta, encontrou Mirella sobre a água, os cabelos encharcados caindo pelos ombros, os olhos semicerrados de prazer pelo alívio quente. O tempo pareceu parar. Bruna não conseguiu se mover de imediato, apenas contemplou a cena com um misto de desejo e reverência. Mirella estendeu a mão. "Não tenha medo, você já atravessou chamas maiores do que isso." Bruna entrou,
permitindo que a água lavasse o cheiro da fumaça. As mãos se tocaram, deslizando de forma natural. Primeiro como quem busca apoio, depois como quem explora cada curva, cada espaço de pele disponível. O calor do banho se confundia com o calor dos corpos, e a proximidade se transformava em algo inevitável. O primeiro beijo foi suave, quase uma prova. Lábios úmidos se encontrando com delicadeza, ainda incertos, mas cheios de necessidade. Bruna a segurou pela cintura, trazendo Mirella para mais perto, sentindo a pele macia colar à sua. O mundo inteiro pareceu desaparecer dentro daquele espaço inundado de vapor. Não houve pressa. Cada toque era estudado, cada beijo prolongado, como se ambas quisessem gravar aquele momento na memória. O desejo crescia, mas vinha acompanhado de ternura, como se o fogo entre elas não fosse destrutivo, e sim um abrigo. Depois do banho, enrolaram-se em toalhas e foram para a sala. Mirella serviu o vinho, as mãos ainda trêmulas pelo que acabava de acontecer. Bruna aceitou a taça, sem desviar os olhos dela. Você poderia ter morrido hoje, disse Bruna a voz baixa, quase um lamento. Mas você não deixou. E talvez eu precisasse desse incêndio para que você entrasse na minha vida. Mirella sorriu, mas havia algo de verdadeiro demais nas suas palavras. Bruna não respondeu, apenas deixou que o silêncio falasse por elas. Foi então que o inesperado aconteceu. Uma batida forte na porta quebrou o momento. Mirella se sobressaltou, os olhos arregalados. Não pode ser, murmurou, levantando-se rapidamente. Bruna a segurou pelo braço. Quem é? Meu ex-companheiro, confessou Mirella, quase sem voz. Ele não aceita que terminamos. Pode ficar agressivo. A batida se repetiu, mais forte, seguida por uma voz masculina exigindo que a porta fosse aberta. Bruna sentiu o instinto de bombeira se misturar ao de protetora. Colocou-se em frente a Mirella, firme, preparada para enfrentar qualquer coisa. A tensão no ar agora era outra, não mais de desejo, mas de ameaça. Você não está sozinha, disse Bruna, olhando-a nos olhos. Se ele quiser passar, terá que enfrentar a mim primeiro. O coração de Mirella disparava, mas seus olhos se encheram de lágrimas, não de medo, e sim de algo diferente, esperança. Ali, em meio à madrugada que começara com fogo e terminava com batidas violentas na porta, Bruna entendia que estava entrando em uma história muito maior do que poderia imaginar. O desejo que nascera no incêndio agora se misturava a uma necessidade visceral de proteger aquela mulher, custasse o que custasse. O som da terceira batida ecoou. O próximo passo poderia mudar tudo. O tempo passou devagar para Bruna depois daquela madrugada. Dias de trabalho se seguiram como se fossem semanas inteiras. Ela cumpria os chamados, treinava, dormia pouco, mas em cada segundo livre sua mente voltava para Mirella. O calor do beijo sobre o chuveiro, a intensidade dos olhos marejados, a coragem com que se entregou apesar do medo, tudo havia se impregnado nela como fuligem que não sai da pele. Ainda assim, uma dúvida persistia. A batida violenta na porta naquela noite ecoava em sua memória como um alarme. Mirella não explicou tudo. Ela apenas abraçou Bruna forte, pediu que não se envolvesse e deixou escapar "Não quero te colocar em perigo". Desde então, não haviam se visto. Era uma tarde abafada quando o destino decidiu agir. Bruna caminhava distraída por uma feira de rua, tentando esquecer os próprios pensamentos, quando ouviu uma voz suave chamar seu nome. Ao virar-se, lá estava Mirella, segurando uma sacola de frutas, o cabelo solto balançando ao vento como se nada tivesse acontecido. O mundo ao redor perdeu o foco. As barracas coloridas, as vozes dos feirantes, tudo se dissolveu na visão daquela mulher que parecia carregar um universo nos olhos. "Bruna", disse Mirella hesitante, "eu não sabia se teria coragem de te procurar".
A bombeira respirou fundo, o coração disparado como nas sirenes de um chamado. Mas me encontrou, e eu não consigo fingir que você não mexeu comigo. A feira seguiu seu ritmo, mas entre elas havia um silêncio que só o reencontro pode trazer. Mirella baixou os olhos, mordendo os lábios. Naquela noite, eu precisava te proteger. Ele realmente poderia ter feito algo ruim. Mas eu me arrependi de não ter explicado melhor. Você não merecia ficar sem respostas. Bruna se aproximou, diminuindo a distância. Eu só queria saber se você está bem. Os olhos de Mirella se encheram de brilho e ela assentiu. Agora eu estou, e porque estou diante de você. As duas caminharam juntas até um café próximo, tentando disfarçar a eletricidade no ar. Sentaram-se lado a lado e cada gesto parecia carregado de significado. O toque das mãos ao dividir uma xícara, os olhares demorados, a respiração que denunciava o desejo de dizer mais do que se dizia. Foi Mirella quem quebrou o silêncio. Quando você entrou naquela casa em chamas, pensei que fosse morrer. Mas de alguma forma também pensei que talvez fosse assim que minha vida mudaria. E mudou. Eu nunca senti nada igual ao que senti quando você me segurou. Bruna a encarou fixamente, sentindo o peito se expandir. Eu também não. Já salvei muitas vidas, Mirella, mas nunca senti como se alguém tivesse salvo a minha ao mesmo tempo. O momento foi interrompido quando Mirella pousou a mão sobre a de Bruna, firme, sem hesitar. O toque fez o tempo parar novamente. Não era só atração, era entrega, um desejo profundo de se permitir viver o que nascia entre elas, apesar dos riscos. Você ainda tem medo do que pode acontecer com ele? Perguntou Bruna com a voz grave. Tenho, mas tenho ainda mais medo de não viver isso com você. O coração de Mirella disparou. Havia algo de definitivo naquela confissão, como se um muro tivesse sido derrubado, e então, sem pedir permissão, inclinou-se e a beijou. O beijo não foi tímido como o primeiro, foi intenso, urgente, carregado de tudo que ficou preso no silêncio dos dias afastadas. Mirella correspondeu com igual intensidade, os dedos deslizando pela nuca de Bruna, puxando-a para mais perto. Era um encontro de fogo com fogo, mas dessa vez não havia destruição, apenas vida. Entre respirações ofegantes, Mirella encostou a testa na dela. Você é meu abrigo, Bruna. A bombeira sorriu de leve, os olhos marejados. E você é o incêndio que eu não quero apagar. Ficaram ali abraçadas, ignorando o movimento do café, o burburinho de pessoas. O mundo era barulhento, mas dentro daquele abraço só existia silêncio, paz e desejo. No fundo, ambas sabiam que os desafios não tinham acabado. O ex ainda poderia aparecer, o medo poderia voltar, mas também sabiam que já tinham atravessado fogo juntas. E isso era mais forte do que qualquer ameaça. Naquele instante, não havia futuro nem passado, apenas o presente ardendo como chama viva entre elas. E você que chegou até aqui nesse conto, não esquece, se inscreve no canal, curte, comenta e compartilha esse vídeo. Isso ajuda muito a trazer mais histórias intensas, apaixonantes e cheias de desejo como essa, aqui no Contos Sáficos.